O que você ia pensar se o seu filho chegasse para você e dissesse: pai, eu quero ser professor? Fala galera bem educada, eu sou Sérgio Oliveira e esse é mais um vídeo do canal Sérgio Oliveira Professor. Antes de começar o tema de hoje... Demônio, cala a boca! Demônio! Tem que fechar tudo, Maria. Você quer ficar aqui dentro? Tá bom, cala aí. Bom, hoje eu tô contando com o coro dos cachorros do meu vizinho para fazer esse vídeo. Estão vendo? Antes de eu entrar no tema de hoje, eu queria agradecer aos meus alunos e ex-alunos, aos meus padawans, aos meus pokémons evoluídos ou em evolução, pelo apoio, pela força que eles me deram, pelo lançamento do canal. Valeu mesmo, galera! Muito obrigado especial ao meu ex-aluno e hoje publicitário, Thiago Alves. Valeu, Thiagão, pelas dicas, e o seu velho professor careca, com certeza, tem muito orgulho de você, cara. Mas dando início ao nosso tema, eu fiz essa pergunta logo de cara para que você pudesse pensar, para que você pudesse refletir a respeito do tema de hoje. O tema de hoje é algo que não vai agradar muito a alguns pais, não. Provavelmente alguns vão ficar bem chateados comigo. O que o seu filho vai ser quando crescer? Essa é uma das questões que interferem bastante no nosso trabalho com alunos de ensino médio. Porque o aluno, quando está confuso em relação ao próprio futuro, ou quando ele se sente pressionado por ele mesmo ou por alguém de fora a tomar uma decisão que diz respeito ao resto da vida dele, ele geralmente rende pouco. E rende pouco por conta desse excesso de pressão. Isso pode mexer muito com o desempenho dele, tanto na escola quanto nos vestibulares ou no Enem. E como alguns pais não conseguem entender que, apesar de serem os orientadores do futuro dos filhos, eles não são donos de 100% do destino dos filhos. A maioria dos pais dos meus alunos creem basicamente em 3 áreas de atuação que vão garantir o sucesso, que vão garantir a felicidade dos filhos: medicina, engenharias e direito. Alguns até aceitam a ideia do filho se tornar um militar. Isso independente da profissão que eles têm. Mas quase sempre, o que pesa mais é a profissão do pai ou a profissão da mãe. Do outro lado, eu também vejo jovens que se pressionam por quererem, de alguma forma, agradar, atender aos anseios, aos desejos de seus pais. E isso também não é legal. Falo por experiência própria e por estar há 18 anos conversando com meus alunos e ouvindo histórias bem parecidas com essa. No meu caso, eu sou um filho de médico que se tornou professor. Mas que durante muito tempo do ensino médio pensava seriamente em tentar o vestibular para medicina. Uma vez eu passei para a primeira fase da Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas desisti de participar das fases seguintes. Porque vamos lá, convenhamos, eu não tenho jeito nenhum para ser militar. E quem me conhece sabe muito bem disso. Apesar de eu ter me pressionado tanto a tentar seguir a carreira que meu pai queria, na verdade que eu achava que meu pai queria para mim, eu deixei durante anos de tentar conquistar aquilo que eu realmente queria, que era ser professor. Nesse momento você deve estar se perguntando: quem é maluco o suficiente para querer ser um professor? Meus queridos, existe gente louca o suficiente para desejar ser professor desde muito cedo. Desde o 3º ano do ensino médio, eu pensava em ser professor. Eu achava interessante a forma como aquelas pessoas estavam lá diante de tantos jovens, falando e de alguma forma colaborando para que eles conseguissem chegar, para que eles conseguissem alcançar aquilo que eles tanto sonhavam. Mas aí, um dia, depois de desistir dessa ideia louca de tentar ser médico, ou de tentar ser advogado, ou mesmo de tentar ser militar, eu finalmente fui lá e fiz a minha inscrição para o vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu consegui a minha primeira aprovação para a Faculdade de Formação de Professores da UERJ. E o mais engraçado foi a forma como eu dei a notícia para o meu pai.
Eu chamei o meu pai na sala e disse assim: pai, passei no vestibular, passei para o UERJ. E o meu pai para mim: nossa, filho, poxa, que legal! Passou para quê, filho? Aí eu disse: pai, eu passei, eu vou ser professor. Vocês conseguem imaginar a cara do meu pai? Foi mais ou menos assim: ah, filho, você vai ser professor. Você acha que você vai conseguir o padrão de vida que você tem hoje sendo um professor? Você já sabe que você vai ter que trabalhar muito para conseguir fazer um salário que vale a pena? Pois é, o resultado até que foi relativamente positivo. Eu hoje sou um profissional respeitado na minha área, tanto na escola pública quanto na escola privada. Aliás, deixa eu tirar uma onda aqui. Já faz mais de 10 anos que eu não ponho um currículo para pedir emprego numa escola. Mas alguns pais, algumas mães são tão desesperadas, têm tanto medo do filho resolver seguir a carreira de professor, que às vezes acontecem situações muito engraçadas, ou melhor, que hoje eu considero engraçadas, mas na época eu não achei muito bacanas não. Um dia, a mãe de um aluno chegou na escola dizendo que precisava conversar com o professor de geografia. Já fui preparado para encontrar uma mãe desesperada, preocupada com as notas do filho, já achando que eu ia ter que de alguma forma fazê-la entender que o que ele precisava era se esforçar mais. Aliás, eu não sabia nem de que aluno se tratava. Quando eu chego para conversar com essa mãe, ela mostra exatamente qual era a preocupação dela. Como o filho dela me ouvia muito, era um dos alunos mais próximos que eu tinha na turma dele, ele tinha decidido que queria fazer geografia. Ela me procurou pedindo para que eu convencesse o filho dela a desistir dessa loucura de tentar ser professor. Afinal de contas, o marido dela tinha conseguido tudo que tinha na vida através do trabalho de técnico em petróleo, embarcado, prestando serviço a empresas que trabalham junto à Petrobras na Bacia de Campos. Para ela e para o marido, o único caminho para a felicidade dos filhos seria seguindo qualquer atividade dentro do ramo de exploração de petróleo. Bom, e aí vocês imaginam a pressão que foi, como eu me senti diante dessa situação. Então, eu respirei bem fundo, pensei um pouco e dei uma resposta. Mãe, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou professor há mais de 10 anos. Moro numa cidade onde o custo de vida é altíssimo. E a senhora sabe disso porque a senhora também mora aqui. Tenho minha casa, tenho meu carro, crio minha filha, moro a 3 quadras da praia e sou sócio de uma escola. De onde a senhora acha que eu tirei o dinheiro para tudo isso? De alguma herança, por acaso? Não! Incrível que pareça, mãe, eu consegui tudo isso dando aulas de geografia. Olha que incrível! Aliás, se essa mãe do meu ex-aluno estiver vendo isso agora, me desculpe pela grosseria, me desculpe pela ironia, mas não deu para segurar. O pior é que eu tive que repetir essa história anos depois para o pai de um formando que me abordou na festa de formatura para falar sobre como os 3 filhos dele, que tinham sido meus alunos, gostavam tanto de mim. Ele achava admirável o fato de eu conseguir cativar os meus alunos. Depois de falar tudo isso, ele teve a coragem de chegar para mim e perguntar o seguinte: por que alguém escolhe ser professor? Não gosta de dinheiro, não? Aí eu respirei bem fundo e vomitei em cima dele toda essa resposta que eu tinha dado à mãe daquele aluno anos antes. Então, se você já está desesperado, achando que o seu filho vai acabar seguindo alguma tendência, seguindo o desejo, o sonho dele de ser professor, de ser músico, de ser surfista, de ser ator ou qualquer profissão dessas que você acredita que levam uma pessoa a passar fome, para pensar. Estimula teu filho a ser o melhor naquilo que ele escolher. Dê apoio a ele e você vai ver o quanto ele vai ser bem-sucedido na profissão que ele escolher. Então, faz um favor para o seu filho. Para de se envolver no futuro dele. Deixa ele escolher o que ele quer fazer para a vida dele.
para que ele não se transforme em um profissional frustrado, para que ele seja um profissional feliz com o que faz, que ama o que faz. E dessa forma ele vai ser respeitado, vai ser procurado, ao invés de ficar batendo de porta em porta procurando emprego o tempo todo. Falo por experiência própria. E vê se toca numa coisa, eu sei até que eu vou ser meio cruel ao falar isso, mas você não vai durar para sempre. A natureza diz que os pais vão embora antes dos filhos. E depois que você for, como é que ele fica? Com a sua decisão? Ou com a decisão que ele tomou para a própria vida? Você, estudante, por favor, não se pressione achando que você vai estar fazendo a coisa certa só agradando ao seu pai, só agradando à sua mãe. Pensa bem, analisa bem, olha para o mercado de trabalho também, é óbvio. Mas antes de tudo, acima de tudo, usa o teu coração, porque a tua decisão de profissão é aquela que você vai ter que carregar para o resto da sua vida. E outro recadinho para vocês, pais, não ensinem aos seus filhos que a felicidade está só num saco de dinheiro. A felicidade está nos momentos que ele vai conseguir construir para a vida dele, ao seu lado e ao lado dos filhos dele mais tarde. Então, pensa bem no conceito de felicidade que você está passando para o teu filho. Bom, foi isso. E se você gostou, vai ali embaixo e dá aquele joinha. Se não gostou, dá aquele ruinzinho. Inclusive, acho que esse vídeo vai ter mais ruinzinho do que o vídeo anterior. Dá uma olhada lá no primeiro vídeo e não deixe de se inscrever no canal. Então, mais uma vez, obrigado a todos, valeu pela atenção e até mais, gente bem educada.